E hoje aqui na encosta da serra, um dia que eu achei que ia ter sol para lavar bastante de roupa. E olha só, nuvens carregadas, garoa. Mas às vezes na nossa vida acontece isso, esperamos o sol e o tempo fecha. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Olá, meus amigos! Com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero iniciar esse vídeo falando sobre consolo. O que a Bíblia diz sobre consolo? Bom, a Bíblia tem um personagem maravilhoso que nós chamamos de Consolador. Sabe quem é ele? O nosso Deus, ele é trino e ao mesmo tempo triuno, manifestado em três pessoas. E eu quero dizer, ele não é um acessório, ele não é um coadjuvante, ele é o próprio Deus. Estou falando do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Espírito Santo é consolador, conselheiro, como diz na tradução Nova Versão Internacional, que é a Bíblia que eu vou ler agora. E eu quero já antes explicar para vocês. No Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece sim. Lá na criação, quando a terra ainda era sem forma e vazia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no Antigo Testamento todo, nós podemos ver o Espírito Santo vindo sobre pessoas para cumprir propósitos específicos de Deus. O Espírito Santo vindo sobre profetas, vindo sobre reis, vindo sobre juízes. E só que o que acontecia? O Espírito Santo cumpria o propósito de Deus e depois se retirava. Mas a boa notícia é que na Nova Aliança, no Novo Testamento, depois que veio Jesus, o Salvador, o Messias, e Cristo cumpriu sua missão, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, nós que recebemos Cristo como Salvador, nós não temos apenas o acesso do Espírito Santo determinados dias ou para algum propósito apenas e depois ele vai embora. Não, o Espírito Santo passa a morar, a habitar em todas aquelas pessoas que creem que Jesus é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. E essa habitação do Espírito Santo que nós conseguimos com Cristo Jesus é o que nos dá esse consolo e essa força que eu quero falar com vocês. Logo lá no início eu mostrei, às vezes esperamos que a vida seja como um dia de sol, mas aí vem as nuvens, vem a garoa e tapa tudo. Assim nas nossas vidas também, como numa metáfora, né? A vida, ela vem com as suas tristezas, com os seus problemas, com coisas que nos parecem insolúveis, coisas que nos derrubam, e as tristezas da vida. Nós temos sim alguém que nos ajuda. Eu vou ler um texto que eu quero destacar. O Novo Testamento fala muita coisa sobre o Espírito Santo e Cristo Jesus ensina muito sobre ele. E eu vou destacar aqui o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 ao 21. Olha só o que diz. Palavras de Cristo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Lindas palavras de forças e consolo do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele ressuscitou, passados 40 dias, ele subiu aos céus. Aí ele deu instruções aos discípulos para permanecerem juntos em Jerusalém, até que se cumprisse a promessa do derramamento do Espírito Santo. E no livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, você pode ler ali o capítulo 1, o capítulo 2, e perceber e ver a mudança que houve na igreja, nas pessoas, com a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Conselheiro, na maioria das traduções bíblicas fala consolador.
Cristo usou a palavra que, ao escreverem o Novo Testamento, a palavra grega é parakletos. Eu não sei se eu sei falá-la direito, mas não importa. Mas o que eu quero trazer dessa palavra é que parakletos significa alguém que é chamado para estar junto. Então, essa palavra ela é tão rica nesse sentido de alguém que é chamado para estar junto, que Cristo anunciou que o Espírito Santo seria esse parakletos, ou seja, que o Espírito Santo é alguém que fica junto no sentido de consolador, aquele que nos levanta, que nos restaura, que nos regenera, conselheiro, que é aquele que nos ensina. Cristo inclusive ensinou que o Espírito Santo iria nos fazer lembrar e nos ensinar e nos guiar a toda a verdade. Também no sentido de advogado. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, nos ensina em Romanos 8, que o Espírito Santo, ele intercede por nós quando nós oramos. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar certo, mas o Espírito Santo usa as palavras certas porque ele intercede por nós conforme a vontade de Deus. Olha que coisa linda! Então, ele nos ajuda nas nossas orações, ele nos consola nas nossas tristezas, ele nos restaura, nos regenera, ele nos ouve, ele nos orienta, ele nos ensina. Então, talvez na sua vida seja como aquilo que eu filmei lá no começo, lá fora. Você esperava um dia de sol, mas vieram as nuvens. Mas eu quero dizer, queridos, que acima das nuvens está o sol da justiça. E esse sol da justiça maravilhoso é o nosso Deus. Então, que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos nas nossas vidas. O meu forno deu sinal. Mas agora eu vou falar, vou me concentrar de novo. Que nós tenhamos nas nossas vidas... eu tô assando batata doce. Queridos, que nós tenhamos nas nossas vidas o consolo do Espírito Santo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estava lembrando de todas as vezes que o Espírito Santo me consolou. Eu tive na minha vida muitas experiências, muitas coisas, e sentir, viver, comprovar esse consolo do Espírito Santo é algo maravilhoso e digno de ser compartilhado. Por isso que eu fiz esse vídeo. Então abra o seu coração para receber o consolo do Espírito Santo. Quando nada parece fazer sentido à sua volta, quando tudo parece contrário, receba o consolo do Espírito Santo. Abra o seu coração para Jesus. Seres humanos podem falhar no conselho, mas o nosso Paracletos, o Consolador, ele não falha. Queridos, até o próximo vídeo!